Vamos ouvir as palavras do Dr. Thomas Korontai. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui dentre o que nós podemos dizer de elites. Eu não aceito que essas pessoas que estão no poder hoje sejam chamadas de elites. Essas pessoas que corromperam o poder hoje sejam chamadas de elites. Nós somos a elite. É bom pensar nisso, sempre. Os que me antecederam, e em nome de todos eu cumprimento a mesa e cumprimento a todos. Todos nós falamos aqui dos problemas estruturais e das soluções, da busca de soluções. Que soluções que nós estamos procurando? Um ambiente econômico melhor, muito melhor. Esses dias eu vi a Foxtron, está indo embora, investiu um bocado de dinheiro aqui, ela cansou. Cansou dos formulários, cansou de ter que atender fiscais, cansou de ter que pagar metade da conta dos funcionários em impostos, cansou de tudo. Cansou de tudo. E é uma grande empresa. E como bem o Luiz Felipe falou, as pequenas e médias e microempresas não só estão cansando, como estão sendo derrotadas pelo sistema. Onde é que nós vamos parar? E aí, como bem lembrou o Paulo Batista, nós saímos às ruas, vamos para a internet e vamos batendo em pautas. Batendo em tudo que é a pauta que surge. Todo santo dia surge uma pauta. Tem alguém alérgico à abelha, à vespa aqui? Se tiver, por favor, feche os ouvidos, porque o que eu vou falar aqui é buscar que vocês todos imaginem esta sala agora cheia de vespas. Está cheia, tem milhares e milhares de vespas aqui. E vocês tentam pegar essas vespas. E elas vão ferroando cada um de nós. Só que o problema é que essas vespas, elas têm uma origem. E esta origem não é atacada. Essas vespas vêm de Brasília. São as pautas, são as leis, são os decretos, são as portarias, a burocracia, a bandidagem, a notícia, manipulada ou não. É tudo, gente. Até a CBN inventou lá um programa, Notícia Boa. Isso é uma coisa esquisita, né? E é uma só, né, por dia, né? O resto é só notícia ruim. Então, nós temos que começar a pensar realmente em mudar a estrutura. E se fala em mudar a estrutura, mas não diz o quê, não se diz o quê. O Luiz Felipe e o Paulo Batista já anteciparam algumas coisas aqui. Realmente é preciso mudar a estrutura, precisa descentralizar, é preciso dar autonomia aos estados, autonomia legislativa, autonomia tributária, autonomia administrativa, autonomia judiciária, para que cada estado possa ter o seu Supremo Tribunal, sua Suprema Corte, possa ter a sua própria Constituição com as suas próprias leis, inclusive as polêmicas, que hoje
ficam lá em Brasília. E nunca são decididas. E é melhor até que não sejam, porque várias delas vão contra tudo aquilo que o povo brasileiro não quer. O povo brasileiro é conservador, por excelência. Então, o risco que nós temos hoje é de ver coisas que nós não queremos ser aprovada no Planalto Central. Então, é melhor que se discuta em cada estado. Eu não vou aqui falar de quais leis polêmicas, porque eu acho que na cabeça de cada um aqui já deve estar passando. É muito melhor que em cada estado, o povo de cada estado decida. Errou, tem a prerrogativa de mudar. É assim nos Estados Unidos. Vocês falaram em municípios aqui. Os municípios estão quebrados, são 5.570 municípios. Os Estados Unidos tem perto de 30 mil. Se os Estados Unidos tivesse um modelo que o Brasil tem hoje, seria a maior Bolívia do mundo. Com certeza. O problema estrutural não é só na federação. Não é só o governo central. O problema é estrutural nos estados. Nós temos vários estados que não estão conseguindo pagar a conta dos seus funcionários. Quem dirá fazer algum tipo de investimento? Estão vendendo as suas companhias. O Rio de Janeiro vendeu lá a companhia de água agora. E aí? Acabou o dinheiro da companhia de água, que vai fazer o quê? Vai vender o Maracanã? E assim por diante. Não se resolve o problema se não se resolver a causa do problema, ou de todos os problemas. Nós temos um modelo absolutamente esquizofrênico. E esse modelo esquizofrênico é garantido por isso aqui. Uma Constituição com 250 artigos, 101 emendas, tem perto de 4.000, se não mais, dispositivos, entre cláusulas, incisos, letras, parágrafos, parágrafo da letra, inciso do parágrafo e assim por diante. A outra notícia é que 2/3, praticamente, disso daqui, não estão regulamentados. Ou seja, não vale nada. E o terço que está valendo produziu 5,4 milhões de normas legislativas, ou seja, mais vespas em cima da gente. Burocracia, 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 que é criada por cada vez mais gente colocada no setor público, que precisa justificar a sua permanência criando normas. Onde é que nós vamos parar? O país está absolutamente engessado. Então, o que nós temos hoje é uma briga entre bandidos para ver qual é o bandido que consegue ficar no poder. E o problema é que se descobriu bandidos agora também no Poder Judiciário, de um tempo para cá. As nossas estruturas, as nossas instituições são absolutamente esquizofrênicas, como o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É tribunal, Poder Judiciário, é do Executivo, porque administra as eleições, todo o sistema eleitoral, e é legislativo, porque impõe regras, teratológicas, inclusive, deformando até o espírito de uma esquizofrenia que está aqui. Imagina, esquizofrenia deformando a esquizofrenia. Onde é que nós vamos parar, gente? Estamos vivendo hoje
uma das maiores crises que esse país já viveu. Bom, pelo menos na nossa dimensão de vida. Eu não sei qual foi o sentimento contextualizando das crises da guerra ou de antes da guerra, enfim, porque a não ser que eu tenha vivido uma vida anterior lá, mas eu não lembro. Não sei quanto a vocês, mas os últimos 50 anos, sem dúvida nenhuma, é a maior crise que o país está vivendo. E o risco que nós estamos correndo é muito grande. Mas lembrem-se que crise é oportunidade. É só na crise que surgem as oportunidades para as transformações. Ninguém muda na bonança. Só muda na crise. Então, este momento que foi criado aqui, e tantos outros que estão surgindo pelo país, graças a Deus, momentos de reflexão, buscando soluções, é fantástico. É fantástico, porque nós vamos sair da crise muito fortalecidos. Porque as elites verdadeiras do povo estão se reunindo e discutindo soluções. Nós estamos propondo uma solução que é absolutamente simples. 2 mais 2 é igual a 4. Já foi dito aqui pelos que me antecederam. Descentralizar os poderes, descentralizar o judiciário, descentralizar os recursos. Dizem que o Brasil tem a maior carga tributária do planeta. É mentira. Tem 12 países com carga tributária maior que a nossa. Mas por que eles são mais competitivos do que nós? Porque eles não fazem a estultice de tributar o sistema produtivo, de tributar todas as etapas e todas as cadeias produtivas. Então, isso criou um sistema automático de extorsão a cada segundo por parte do governo central, que leva dos municípios e dos estados 75% de tudo que se arrecada no país. Então, é impossível uma reforma tributária no país com essa sistemática. Por quê? Porque todo o sistema está entrelaçado, todo o sistema ele é interdependente. Então, não dá para falar, eu já falei isso em várias associações comerciais. Gente, vocês estão falando de reforma tributária, reclamando de tributo, que tem que simplificar, tem que isso, tem que assado. É impossível, se não reformar a estrutura. Então, não é reforma tributária, é reforma do sistema tributário, juntamente com a reforma federativa. Esse novo ambiente econômico, ou melhor, este novo ambiente federativo, dentro do princípio da subsidiariedade que ele falou, onde o município possa decidir o que fazer, inclusive, o município poderá decidir, como é nos Estados Unidos, vários países europeus, não ter vereador para pagar. Por que pagar vereador? E não ter conselheiros municipais eleitos pelo povo? Quem diz que tem que pagar? Esta coisa aqui, que diz que tem que pagar. Quem é que diz que tem que eleger um prefeito com 15, 20 partidos numa cidadezinha de 20 mil habitantes? Onde já se viu partido político na cidade? Cidades não precisam de partidos políticos. Cidades precisam de administradores, de gestores. Cidades são condomínios. Dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil, 70% tem menos de 20 mil habitantes. Qual é a população de Alphaville, aqui em Barueri, um condomínio? Nós temos muitos condomínios aí com 5, 10 mil moradores, administrados por um síndico que contrata a turma que precisa fazer a gestão e acabou.
E aí é que surge aquilo que o Luiz Felipe falou de representação tributária. Eu pago porque o tributo fica aqui na cidade. Eu pago porque uma outra menor parte fica no meu estado. Eu pago porque uma pequena parte vai para Brasília e fica lá para sustentar um governo central enxuto, sem esse monte de ministérios, porque não vai ser necessário, dentro de uma federação, ministérios. Um governo central vai ficar com a moeda, Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal, e só, não tem que ter STJ, TST, TSE, escambau. Um monte de tribunais superiores para que as vossas excelências possam se servir, se viciando o povo diariamente. Todas as vossas excelências em Brasília, enquanto os homens do poder público na Europa andam no metrô, de ônibus ou bicicleta, para dar o exemplo, que é cultural. Nós podemos mudar a cultura aqui, sim. Vai levar gerações, mas é preciso começar a mudar os vetores para que se mude o comportamento e, com o passar do tempo, se mude, então, a mentalidade. Como fazer isso? Bom, se isso aqui dá garantia para toda a bagunça que está no país, o que é que vocês acham que a gente tem que fazer? Tem que substituir isso aqui. Com isto aqui, nós vamos substituir a estrutura, mas não com os políticos, como bem você falou. Eu vou mostrar aqui, já que nós estamos aqui com a parceria americana, isto aqui, meus amigos, é a Constituição dos Estados Unidos da América. Tem 240 anos, 7 artigos e 27 emendas. E tem uma cláusula aqui que diz que uma emenda constitucional só entra em vigor se for ratificada por 80% dos estados. A última emenda foi em 1992. É por isso que ela está desse tamanho. Não vai pensar que político ruim é só no Brasil. O político quer trabalhar, quer apresentar a lei, quer fazer isso, quer fazer assado. Claro. Então, a gente tem que proteger a federação, proteger o país dos próprios políticos também. Check and balances muito mais amplo do que se possa imaginar. Mas, para que a gente não fique só falando dos outros, invejando os outros, nós também temos aqui um ensaio que demonstra claramente que nós podemos ter uma Constituição simples também, de princípios, porque uma Carta Magna é de princípios. Quais são os princípios mais antigos da humanidade, pelo menos da sociedade judaico-cristã? Quais são? Alguém sabe me dizer os mais antigos? Os 10 mandamentos, meus amigos, são os mais antigos, são princípios que se aplicam até hoje. Então, uma Carta Magna tem que ser assim, de princípios. E ter uma cláusula, como eles aqui têm também, e tem aqui, uma cláusula que protege a própria Constituição, porque ela só poderá ser, uma nova cláusula, só poderá ser, entrar em vigor se for ratificada por 80% dos estados da federação. E aí pode o Pará se dividir em 2 e 3, o Amazonas, ter alguns estados mais pobres que vão ter autonomia, mas não têm condição de autossustentação, virar território. Aliás, eu acho que a Amazônia lá, quase toda ela vira território, porque estão roubando a Amazônia. Estão levando o nióbio embora, estão levando um monte de coisa embora.
Enquanto na Suíça tem 2 espécies endêmicas, a Alemanha tem 7 espécies endêmicas, a Amazônia, há 15 anos atrás, quando eu escrevi um artigo contrapondo a teoria de relativismo da soberania, suportada, aprovada pelo senador Cristóvão Buarque, eu contrapus o artigo dele, de que a Amazônia não é a Antártida. A Amazônia já tinha, na época, mais de 20 mil espécies endêmicas, ou seja, que só tem na Amazônia. Olha a riqueza que nós temos em biotecnologia. O novo paradigma agora é biotecnologia. E a turma lá de fora está de olho, né? A turma quer abocanhar isso. Como é que faz isso? Destruindo o nosso país. Criando confusão, soltando vespas todo santo dia. Então nós temos que atacar o vespeiro. O vespeiro está aqui. Este aqui é o vespeiro. Vocês lembram daquela nave da Guerra das Estrelas? Não, da Guerra das Estrelas. A estrela da morte, engraçado, né? Estrela. E continua a estrela da morte, soltando aquelas navezinhas, e todo mundo tentando combater aquelas navezinhas e tentando acertar a nave grande, a nave mãe, até que um grupo de Jedis descobriu que com um único tiro no reator daquela nave, poderia destruir tudo. O reator desta nave, da Estrela da Morte, está aqui. Criado em 1988, uma 7ª Constituição, enquanto os nossos irmãos do Norte têm uma única Constituição. Meu tempo já está no fim, né? Como fazer isso? Referendo popular. Nós temos que criar as condições para um referendo popular. E essas condições só são criadas com conhecimento por parte das pessoas. E quem é que leva o conhecimento ao povo? As elites da sociedade brasileira. Não as elites com Z, que são essas que estão lá em cima. Somos nós, as pessoas que estão assistindo pela internet, as pessoas que vão tomar conhecimento disso cada vez mais e mais, que acompanham o Paulo Batista, que acompanham o Luiz Felipe, que acompanham o José Márcio, que acompanham o Dr. Ribas. Podemos chegar a uma intervenção? Podemos. Corremos esse risco ou essa situação. Eu não sei se é salvação. Eu diria que poderia ser a salvação, ou poderá, se mudar a estrutura. Passamos um meia-culpa aqui. O contragolpe de 64, e é bem claro, né? Contragolpe, tirou o país daquela situação de risco, na bipolaridade mundial que existia, e ficamos do lado certo. E tirou o país da 48ª posição em relação ao PIB para colocar o país em 8º lugar. Mas cometeram alguns erros. E o principal erro foi entregar o país estatizado demais e centralizado demais, coisa que o Pinochet não fez. E o Chile está dando resultado até hoje. Está sendo difícil, um paizinho pequeno, os socialistas destruírem. Estão tentando. Estão tentando. Sebastião Pinheiro implantou o sistema de voucher, é só um pequeno exemplo, de voucher educacional, e a dona Michelle Bachelet está querendo dar o quê? Universidade e escola grátis para todo mundo. A escola ok, mas universidade grátis para todo mundo, para fortalecer o Ministério da Educação deles, para o quê? Para inocular esse lixo, marxismo cultural, nas escolas.
Então, nós temos que acabar com o MEC aqui também, né? Com certeza. Percebem? Então, nós podemos chegar a esse ponto, mas nós temos que criar, sim, um ambiente, se não houver intervenção, nós temos que trabalhar com as duas vertentes. As duas vertentes, meus amigos. Temos que empoderar, vamos usar essa palavra da esquerda, empoderar de conhecimento a população. Tomar conhecimento disto aqui. Inclusive, meus amigos, quem acessar o site do Movimento Federalista, mf.org.br, vai encontrar o caminho para um ensaio constitucional que pode ser baixado e pode ser alterado, modificado, sugerido, porque isso aqui propôs uma Assembleia Nacional Constituinte com o povo. Eu estive, há um mês atrás, com o professor Ives Gandra, que é meu amigo, desde 1993. Dei uma entrevista para ele, no programa dele. E nesse programa reiterei, ele conhece esse texto. Ele falou sobre esse texto no meu terceiro livro, Cara Nova para o Brasil. E eu reiterei o caminho de transferência do poder derivado constitucional de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou ainda que o Congresso se auto-intitule numa Assembleia, e eles estão fazendo, já fizeram 100 PECs, então é uma Assembleia Nacional Constituinte, permanente, estão fazendo uma PEC atrás da outra. Transferir este poder derivado para a população por meio de um referendo nacional. Nós vamos criar um comitê de notáveis, a partir de agosto. Um comitê de notáveis que vai pegar esse ensaio, com as emendas e sugestões, etc., que vierem da população, sistematizar isso, consolidar um texto e apresentar ao candidato à presidência da República, quiçá seja do Federalista, em 2018. Dar a oportunidade para a população orientar as mudanças por meio da via democrática, usando o próprio sistema, como os orientais fazem com as artes marciais, usar a força do oponente. Nós podemos fazer isso. E aí sim nós vamos fazer uma transformação de baixo para cima. Esta é a verdadeira transformação que nós podemos fazer em toda a nação, criar uma nação de verdade. Uma nação com consciência cívica, patriótica, mas que tenha a condição de assim ser, porque tem o poder derivado com ela. Como o Luiz Felipe falou, o povo é o dono do país. Nós podemos fazer isso. Só depende de nós. Se houver uma intervenção, já coloquei à disposição há vários anos. Isto aqui. Que se crie, então, um comitê de notáveis do grupo interventor e que se implante uma nova estrutura, sim, que se aproveite, então, o poder e a força para se fazer isso. Mas o país precisa de uma nova estrutura, urgentemente, seja pela via democrática, seja pela via da força. Mas precisa, sim. Senão, meus caros, nós vamos perder a última janela de oportunidade que o Brasil tem e vamos cair na vala comum como a maior nação periférica do planeta, a serviço de qualquer um que entra aqui, que aqui já virou casa da mãe Joana. É só ver essa lei de imigração, né? Agora, com essa PEC ainda, querendo que as pessoas possam votar e ser votadas nos municípios. Olha onde é que eles querem chegar, eles querem detonar aonde nós moramos. É claro que vai para o município. Tinha mais coisas para falar aqui, mas o tempo já foi, já esgotei.
bastante tempo. Eu estou à disposição de perguntas, assim como todos nós também, mas agradeço muito a atenção e a honra de estar aqui. E vamos em frente, que nós podemos e vamos mudar esse país.